Se você é fã da Taylor Jenkins Reid e tá ansioso pelo lançamento de Malibu Renasce, esse vídeo é pra você. Então hoje a gente vai conversar sobre os livros já publicados aqui no Brasil da Taylor Jenkins Reid, que é uma autora queridinha minha, se tornou no último ano uma autora queridinha e sei que é a queridinha de muita gente. Antes da gente começar o papo aqui, vou pedir para você se inscrever no canal, caso não seja inscrito, curtir e compartilhar esse vídeo porque ajuda na divulgação. E também vou agradecer aos membros do Clube da Manita, como sempre, o link do projeto tá aqui na caixinha de descrição. Se você quiser saber mais, se quiser fazer parte, vou ficar muito feliz. Bom, então hoje vou ranquear os 5 livros que eu já li da Taylor, vou falar um pouquinho sobre cada um, da minha experiência de leitura e etc. E também vai ter uma surpresa para vocês, que eu vou contar qual é no final do vídeo. Quer dizer, vocês já sabem que é um sorteio, mas depois que a gente conversar sobre os livros, eu vou explicar direitinho como que vai funcionar. Então, vamos lá. Começando aqui, como eu falei, são 5 livros, né, publicados aqui no Brasil, da Taylor, 4 deles pela Paralela, que é um selo da Companhia das Letras, e um outro pela editora Record, né. Fora esses livros, a autora tem mais um que nunca foi publicado por aqui, e eu acho que não tem notícia, e vai sair no dia 14 de junho também, conhecido como meu aniversário, Malibu Renasce, que é um livro novo, tanto aqui quanto lá fora, então altas expectativas. E vamos começar então com o meu ranking. No 5º lugar, não foi fácil fazer esse ranking, porque a Taylor é uma escritora muito talentosa, e ela tem histórias muito fluidas, muito envolventes. Então, mesmo que você, de repente, não ame tanto a história em si, você acaba se envolvendo e é sempre uma leitura muito, como é que fala? Muito gostosa de fazer, realmente. Então, fazer esse ranking não foi fácil. Mas no 5º lugar, nós temos Daisy Jones and the Six, que é um livro de 2019, é o livro mais recente dela, fora o Malibu, né, que vai sair agora. E eu adorei esse livro, ele, como todos os outros da Taylor, é muito gostoso de ler. Esse livro é perfeito para quem gosta de música, né, principalmente nos anos 70, porque ele se passa nos anos 70 e tem toda aquela aura de sexo, drogas e rock and roll. Então, eu gostei bastante, o estilo dele de narrativa, que é como se fosse um documentário, é muito interessante, porque deixa a leitura ainda mais fluida e a gente se sente assistindo realmente, né, para quem é um pouco mais velho, tem a minha idade um pouco mais, um pouquinho menos, vai se lembrar, a gente se sente assistindo um documentário do VH1, da MTV, então é realmente muito gostoso e tem essa coisa nostálgica, mesmo que a gente não tenha vivido nos anos 70, né, tem toda essa aura de nostalgia. Para escrever essa história, a Taylor Jenkins Reid se inspirou em uma história real. Muita gente acha que Daisy Jones and the Six realmente existiram, porque a Taylor tem essa capacidade de fazer a gente acreditar que essas coisas aconteceram, mas não existiram, porém, rolou ali uma inspiração. Na realidade, né, a Taylor contou que quando ela tinha acho que uns 13 anos, ela estava assistindo ao clipe da música Landslide, do Fleetwood Mac, e nesse clipe rola ali um momento, né, entre a Stevie Nicks e o Lindsey Buckingham, e eles trocam um olhar ali e a Taylor ficou presa nesse momento e depois de alguns anos ela voltou, né, a essa cena desse clipe e se inspirou para escrever Daisy Jones, que é uma história de música, mas também é uma história de amor. E dá para ver o vídeo também aqui no YouTube, então a gente, depois de ler, a gente consegue entender da onde ela tirou a ideia para escrever esse livro. Eu gosto muito dessa coisa que a Taylor tem de criar esses personagens que são famosos, né? Ela fez isso em Evelyn Hugo também, e ela faz isso com uma perfeição, assim, que a gente realmente acredita que aquelas pessoas existiram, que aquelas pessoas passaram por aquilo. Por que que Daisy Jones está em 5º lugar? Eu gostei muito do livro, mas alguém tinha que ficar em 5º lugar, então eu coloquei esse porque eu acho que Daisy e Billy, que são os protagonistas dessa história, são cativantes, são envolventes, eu acho que eles são muito reais, né? Os dilemas que eles passam são muito reais, muito tridimensionais, mas eles podem ser um pouco irritantes, então por isso que tá aqui no 5º lugar, mas eu recomendo demais essa leitura. Depois, nós temos aqui Depois do Sim, que é um livro de 2014, e aqui a gente acompanha uma história completamente diferente, porque é um casal, a Lauren e o Ryan, que são um casal normal, ninguém é famoso aqui nessa história, e o que acontece é que depois de alguns anos casados, né, eles têm um relacionamento super legal, e aí depois de um tempo, eles meio que, sei lá, se distanciam e o casamento meio que pode acabar, né, então a gente acompanha esse dilema dos dois, eles chegam a se separar, e aí a gente acompanha a Lauren vivendo, né, longe do marido, o que vai acontecer, se eles vão voltar, se não vão voltar, se devem voltar ou não, então é isso que a gente acompanha. Falando assim, parece um romance clichê,
e não teria nenhum problema se fosse eu gosto de romance clichê, mas eu acho que esse livro, ele não é exatamente isso, porque ele disseca de uma maneira muito real toda essa questão, e principalmente quem tem relacionamentos longos, né, vai se identificar em alguns pontos, porque aqui o dilema é, o amor acabou ou ele se transformou, ele mudou, e a gente acaba às vezes tendo que se adaptar também, né, porque as duas pessoas envolvidas, elas mudam, se transformam conforme o tempo passa, conforme as coisas acontecem, e às vezes o amor fica meio preso aí nesse vácuo, né, que se forma. Então acho que esse livro é muito sobre isso. Além dessa questão, né, do romance, dessa situação entre o Ryan e a Lauren, também tem alguns dramas familiares, né? A Taylor gosta muito de explorar essas questões familiares, relações familiares, então a gente tem isso nesse livro também, que eu acho que é o grande diferencial dele, porque as relações familiares da Lauren se entrelaçam com o relacionamento dos dois, o que é uma coisa que realmente acontece na vida real, né? Quando a gente tá com alguém, enfim, a gente também tá com a família dessa pessoa, e de um jeito bom, né? A gente se identifica, a gente considera aquelas pessoas da nossa família também, e vice-versa, então eu achei isso muito legal. Nesse livro da Taylor, achei que ela colocou todas as questões de uma maneira muito real. Isso tudo, né, com essa mistura de relações familiares e casamento, e o amor acabou, esse dilema, enfim, ela acaba indo além do casamento, né? Acho que outra pergunta que faz muito parte dessa história é o que um casamento significa para além do papel, né? Quando a gente assina ali o papel, mesmo que a gente não tenha assinado, mas more junto, enfim, tem um relacionamento estável, o que significa estar com alguém, ser casado com alguém? Não é só dividir uma casa, enfim, então são vários questionamentos que surgem dessa história e eu gostei bastante também desse livro. Só tá na frente de Daisy Jones mesmo, porque eu acho que ele é muito real, sabe? E, enfim, é isso, leiam. Aí no terceiro lugar, nós temos Em Outra Vida Talvez, que esse foi publicado pela editora Record. É um livro de 2015 e eu li agora, terminei de ler ele essa semana, na leitura coletiva do Clube de Algodão da Dani, e gostei bastante. Eu achei que ele seria um livro um pouco mais fraco, mas não é. A Taylor mantém o padrão, inclusive está em terceiro lugar, então eu já gostei mais do que Depois do Sim e Daisy Jones. E nesse livro, a autora explora uma coisa que eu gosto muito, que são realidades alternativas, né? Aqui a gente conhece a Hannah Martin. Ela é uma pessoa que está sempre mudando, né, de cidade, porque ela meio que nunca encontra o lar dela, e aí ela decide voltar para Los Angeles, que é, né, o lugar onde ela cresceu. E, enfim, a história parte daí, e aí a gente tem um momento em que essa história da Hannah se transforma em duas, e aí a autora começa a alternar os capítulos, né, entre essas duas realidades. Então eu já gostei muito desse estilo de narrativa, que até me lembrou o Mundo Pós-Aniversário da Lioness River, nessa questão do formato de narrativa, né? E aí a gente começa a acompanhar essas duas possibilidades da vida da Hannah a partir do momento decisivo ali, que eu não vou contar, não é exatamente um spoiler, mas eu não vou contar pra ser surpresa pra quem ainda não leu e não leu sinopse, enfim. E eu achei, primeiro, amei essa narrativa, amo essa premissa e acho que a autora desenvolveu assim muito bem, porque ela criou duas histórias igualmente envolventes e gostosas de acompanhar e plausíveis, né, e reais. Então, não é sobre qual caminho a Hannah deve escolher, não é nada disso. O que a autora faz é explorar realmente essas possibilidades, né, esse e se, mostrar como as escolhas que a gente faz na vida, muitas vezes até as menores, que a gente não dá importância, podem mudar o que vai acontecer depois e podem mudar uma vida inteira. Então essa é a grande reflexão desse livro. E, enfim, como eu já falei 20 vezes, a escrita da Taylor é muito boa, ela realmente sabe envolver a gente nas histórias dela, porque são histórias que a gente consegue se conectar, mesmo que a gente nunca tenha passado por isso, né, porque acho que ninguém nunca teve a realidade dividida assim em duas, mas enfim, a gente consegue se identificar com os sentimentos dos personagens, com os dilemas, com as reflexões e consegue trazer isso pra nossa vida real. E além da história da Hannah, né, nessas duas realidades aí que se criam, a gente também acompanha uma história de amizade muito legal entre a Hannah e a Gabi, que é a melhor amiga dela, e esse foi um dos pontos também que eu amei nesse livro, porque eu acho que além dessa questão do e se e etc, é uma história que faz a gente pensar assim, se a nossa vida virar de ponta cabeça, quem que vai estar do nosso lado, né? Eu acho que é muito sobre isso. Então eu gostei muito de todas essas coisas que a Taylor explorou nessa história, que parte dessa premissa, né, de realidade alternativa, de e se, enfim, então já tá mais do que indicado. Esse de quem ficaria em segundo ou primeiro lugar foi muito difícil.
Mas enfim, vou explicar por que eu escolhi o que eu escolhi, a ordem que eu escolhi, né? Então, no segundo lugar, nós temos Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é o livro mais famoso da Taylor. Foi o livro que deu origem a todo esse hype, né? Toda essa hype, agora eu não sei se é masculino ou feminino, mas enfim, a todo esse fenômeno que a Taylor se tornou, né? Tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Então, e é um livro muito bom, então é uma história que eu sempre vou ter muito carinho. Ela escreveu essa em 2017. Aqui a gente conhece Evelyn Hugo, né? Uma atriz que não existiu, mas que parece que existiu, que foi muito famosa, né? Um grande nome de Hollywood, começou a ficar famosa em 1960, realmente se tornou um ícone. E ela, quando já tá idosa, etc., resolve contar a verdadeira história de Evelyn Hugo para uma jornalista chamada Monique Grant. Então, essa é a premissa dessa história. E aí a gente pensa, pelo título, que a gente vai conhecer os Sete Maridos da Evelyn. A gente vai conhecer os Sete Maridos da Evelyn, mas mais do que isso, a gente vai conhecer quem a Evelyn foi com cada um desses maridos, né? Então, nessa história, que é mais uma história super fluida da Taylor, a gente explora também alguns pontos bem pertinentes, bem atuais. O primeiro é a mídia, né? Como a mídia influencia a vida dessas pessoas famosas e vice-versa, né? Essa dicotomia aí, o que as pessoas famosas fazem para estar na mídia ou para ter um tipo de publicidade, e como a mídia e as pessoas que consomem esse tipo de conteúdo acabam alimentando esse ciclo vicioso e nocivo, né? Então, eu acho que a autora explorou muito bem isso, eu gostei muito disso, e ela também fala muito sobre machismo, sobre homofobia, pensando que a gente tá ali na década de 60, 70, né, porque a história vai acompanhando a passagem do tempo, então tem muitos assuntos pertinentes em como era naquela época. Também fala muito sobre a objetificação da mulher, porque a Evelyn Hugo é uma mulher muito bonita, e ela usa essa beleza dela a favor dela, então tem várias reflexões, vários temas importantes aí nessa história. Além de tudo isso, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo é uma história de amor, tá? E é uma história também que conta a outra vida da Evelyn, né? A vida que ninguém conhecia, porque todo mundo conhecia a Evelyn, a atriz glamurosa, etc. E existe toda uma outra história, né, por trás dessa. Então, chama Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, é um título maravilhoso, mas eu acho que podia ser também As Duas Vidas de Evelyn Hugo, que estaria bom de qualquer maneira. Então, leiam esse livro. É claro que nenhum livro nunca vai ser unanimidade, mas se tem um livro, assim, atualmente que merece todo esses elogios que vem recebendo, etc., é esse aqui. Em primeiro lugar, nós temos Amores Verdadeiros, que eu li com o pessoal do Clube da Manita em fevereiro, se não me engano. E, assim, foi uma leitura muito boa. A Glau do blog Mais Que Livros já tinha me dito que eu ia me emocionar bastante, e realmente aconteceu. E eu escolhi esse livro em vez de Evelyn Hugo para estar no primeiro lugar, porque aqui a Taylor traz pra gente mais uma história de pessoas anônimas, né, normais, né, não uma famosa como a Evelyn Hugo ou a Daisy Jones. Então eu gostei muito disso, eu realmente consegui me conectar muito com essa história. Então foi por isso que eu escolhi esse livro para o primeiro lugar. Aqui a gente conhece a história da Emma Blair. Ela tinha um marido, né, o Jesse, e quando eles estão para completar um ano de casados, o Jesse desaparece numa viagem de helicóptero. E aí ela fica devastada, obviamente, né, mas ela consegue se reerguer e retomar a vida dela. Depois de alguns anos, né, quando ela já está restabelecida, ela tem um novo relacionamento com o Sam, o Jesse é descoberto, é encontrado vivo, e aí ela entra nesse dilema, né, de com quem ficar. Mas, se você já ouviu dizer que essa história é sobre um triângulo amoroso, saiba que não é. Claro, tem esse elemento que é forte nessa história, mas eu já vi muita gente falando, não quero ler porque é triângulo amoroso e eu não gosto, mas eu acho, assim, na minha opinião, eu também não sou muito fã de triângulo amoroso, mas na minha opinião, a Taylor Jenkins Reid escreveu uma história que vai muito além disso. Na verdade, o grande dilema da Emma não é com quem ficar, e sim quem ela é com cada um desses homens, né, com o Jesse e com o Sam. Eu acho que a Taylor conseguiu realmente partir dessa premissa, né, do triângulo amoroso, sim, mas explorar um monte de outras coisas que outras histórias que eu já li sobre o tema, né, com esse elemento, não exploraram. Então, eu acho que ela realmente conseguiu sair desse lugar comum, mesmo estando em um lugar comum, né, que é o triângulo amoroso. E o que realmente me conquistou nesse livro, na verdade, nem foi esse dilema, nem tanto essa evolução, esse desenvolvimento, essa jornada de autoconhecimento da Emma Blair, que é muito boa, mas foram os relacionamentos familiares da personagem, né? Como ela se relaciona com a família, principalmente com a irmã,
irmã, como a família dela ajuda ela a passar por esse momento de diferentes maneiras. Então foi uma leitura muito sensível para mim. E no fim eu achei que essa história, acho que o título já deixa isso claro, né? Amores verdadeiros, já mostra que existe mais de um amor pra gente, em inglês chama One True Loves. Então eu acho que já passa essa ideia, mas no fim eu realmente senti que essa é uma história de amor, sim, mas sobre uma mulher e um homem, uma mulher e outro homem, uma mulher e a irmã, uma mulher e os pais e uma mulher e as diferentes versões dela mesma. Então, sim, é uma história de amor, mas ela não é convencional, né, como a gente costuma pensar quando a gente ouve falar em histórias de amor. Então foi por isso que eu amei tanto esse livro. E, bom, o livro que não tem aqui no Brasil ainda é o Forever Interrupted, de 2013, e pelo que eu li, eu fiquei até interessada, já tinha visto que ele existia, mas eu nunca tinha lido a sinopse. Ele conta a história da Elsie e do Ben. Eles conhecem, se apaixonam, e aí um dia o Ben morre num acidente, não é spoiler, tá na sinopse, tá? E aí esse livro acompanha, pelo que eu entendi, ele tem um capítulo narrado contando a história de amor desses dois, e o outro capítulo sobre o processo de superação, né, do luto da Elsie e da mãe também do Ben. Então eu fiquei bem interessada nessa história, já conhecendo o estilo da Taylor e, né, vendo como ela desenvolve essas histórias que ela escreve, já fiquei muito interessada para ler esse livro. E nós temos então no dia 14 de junho o lançamento de Malibu Renasce, que tá todo mundo muito curioso. Ele vai contar a história da Nina Riva, que se passa em 1983. E pelo que eu entendi, essa história vai ter uma festa aí envolvida, né? Uma festa que a Nina Riva dá, que é uma festa tradicional. Então vai abordar também essa questão da mídia, que eu acho que a gente vê em Evelyn Hugo e também em Daisy Jones. E também vai ter dramas familiares, segredos e enfim. E na sinopse diz que essa festa aí, com muita música, muita bebida, muitos segredos, muito drama, vai até o raiar do dia, quando a primeira faísca surgir e a mansão Riva for totalmente tomada pelas chamas. Não sei se é uma metáfora, não sei se é um incêndio mesmo, então enfim, vamos ficar curiosos até o momento desse livro chegar em nossas mãos. Então esse é o ranking de Taylor Jenkins Reid. Como eu falei, todos os livros dela são maravilhosos. E sobre o sorteio, então eu e a Glau do blog Mais Que Livros vamos sortear um exemplar de Malibu Renasce, e eu vou deixar o link aqui do formulário para vocês participarem na caixinha de descrição, e lá tem todas as regras, tá? Não esqueçam de seguir nenhuma regra, porque a gente vai conferir, então para vocês darem uma olhada lá, lembrando que o livro sai só no dia 14 de junho, então o envio, né, desse prêmio vai ser feito depois dessa data apenas. E é isso, então participem do sorteio para continuar lendo as obras da Taylor, ou para conhecer a obra dessa autora, porque vale muito a pena. Me contem se vocês já leram livros dela, ou se têm vontade, e para quem já leu, me conta qual o ranking de vocês, se vocês concordam ou discordam da minha classificação. Então por hoje é isso. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve por favor, curte, compartilha esse vídeo, e a gente se vê em breve em um novo.